Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place e hoje estou gravando o vídeo sobre o pré-release que eu joguei ontem, no caso dia anterior desse vídeo, de Magic mais Final Fantasy. Bom, o vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira parte eu vou estar mostrando as estruturas dos decks. Sim, eu montei 2 decks para participar, fiquei em terceiro lugar no torneio. Durante a explicação dos decks, eu já explico por que montei 2 decks. E daí eu vou mostrar toda a parte do produto que veio, uma coisa bem legal sobre a caixinha ali que você está vendo aqui no fundo, as coisas que vieram de premiação. Então, bora lá. Seguinte, o primeiro deck que eu montei, que foi o primeiro realmente que eu comecei a jogar, foi esse deck predominante vermelho com partes em preto. Então, qual foi a estrutura que eu utilizei? Nesse momento, quando eu estava começando a desenvolver o meu deck, eu tinha tido a sorte de tirar 2 Freelion, onde era uma das cartas mais poderosas que eu tinha no momento para utilizar. Essa estrutura funcionou muito bem, visto que o Freelion tem a capacidade de multiplicar os artefatos, equipamentos que você coloca em jogo e ainda podendo equipar eles de uma forma barata, porque ele te dá o custo daquele equipamento que você fez cópia e você sacrifica aquele artefato, daí no começo da próxima. No começo da. da oh, o começo da próxima pick. Então, não é o pick do oponente, ele já era sacrificado. Bom, considerando que eu tirei 2 dele, eu tinha uma vantagem de ter mais cópias de uma carta rara, for a normal e a full art estendida. Então eu já falei assim, poxa, vamos utilizar essa mecânica. Diante disso, eu montei todo o deck na base pensando, por exemplo, Self-Destruct para acabar logo com um jogo. É uma carta que muitos vão tirar, porque é uma carta em comum fácil de sair. Utilizei também a cidade, tirei uma sorte da cidade de Mako, onde eu posso sacrificar e comprar cartas, isso ajuda. E isso também na estrutura do deck, que vocês vão ver que ela haste, uma linda carta para esse pré-release. A haste ela se mostrou uma carta, além de ser útil de dar haste para sua criatura, esse fato de deslizar, de retirar a carta do topo e você poder jogar até o próximo, no seu próximo turno, no final do seu próximo, você pode jogar até o final do seu próximo turno, te dá uma vantagem estratégica de velocidade. E ela é uma carta comum, então às vezes você consegue tirar até mais de uma cópia. Tirei esse daqui, vamos dizer que funcionou, mas não funcionou, porque o cara protegeu, então a gente tem alguns lances que são interessantes, mas Ramute é uma carta forte também. Esse não faz muita força, não faz muita diferença, mas como carta de custo 1, serve para você estar pumpando no começo. Black Road Mage foi uma das cartas que é triunfo nessa estrutura, porque com o Freelion em jogo, você vai jogar o Black Road Mage, ele vai entrar e vai fazer 2 cópias de heróis no campo. Porque quando ele entra, ele faz uma cópia e o Job Select faz com que você tenha a entrada de uma segunda cópia dele fazendo mais uma ficha. Então essa já é uma das estruturas desse deck, onde você vai ter uma mecânica que você vai agilizar. Além disso, quem está com o equipamento, ele vai ter a vantagem de toda vez que você jogar qualquer mágica que não seja de criatura, ele vai dar 1 de dano a cada oponente. Então você literalmente faz um deck de spray de causar dano com essa sequência. Então você vai descer o Black Mage e toda vez que você jogar uma mágica, você vai causar 1 de dano. Isso acelera bem a estrutura do deck, funciona muito bem.
Esse daqui, o Van, vou ser sincero que não funcionou tão bem porque ele seria para baseado mais no deck de piratas, Scourge e Rogue. E não tem muitas cópias disso dentro do formato. Então ele está aqui meio que tapa buraco, mas também se você conseguir fazer com que ele cause dano, porque custo 3, 2, 2, se ele conseguir causar dano, você vai poder usar o deck do oponente. E nesse formato, certamente utilizar. Seek of Power. Essa carta fez muita diferença. Porque além de você dar, ó, custo 4, você vai comprar duas cartas, perder 2 de vida, beleza, perder vida, tudo bem. É ruim, mas também cria uma token de maguinho. E os magos que você coloca em jogo recebem mais 1, mais 0 em lifelink. Se você já está com um Road Mage, ele vai ser mago também. Então você vai conseguir fazer mais cópias do herói com a já habilidade de mago trigando e ainda podendo ter lifelink para você tornar eles mais fortes. Realmente funciona, porque daí ele vai virar um 3/1, mas o lifelink faz você recuperar a vida que você utilizou. Enfim, ficou uma carta que foi forte no formato. Essa é outra carta que também é forte no formato para tirar qualquer problema pequeno ou grande. Então, sacrifica um artefato ou uma criatura e dá -2/-2 ou -6/-6 se você tiver pagado o custo. Lembra que o Firion, que eu já falei, a estrutura do minha do Firion, ela fazia cópias. Então eu podia literalmente sacrificar a cópia do artefato e conseguir fazer com que essa carta funcionasse bem. Foi muito legal. Esse foi um tapa-buraco, mas o Sump Sinclair funcionou. A habilidade Bad Breath não faz muita diferença. Essa daqui foi uma finisher que realmente, quando você vai assim, no meio pro final do jogo, ela literalmente fazia o seguinte: você vai jogar, vai ter ímpeto, as criaturas que você tem ímpeto. Essa aqui é uma das coisas interessantes. Todos os bichinhos que você fizer dentro disso aqui vai ter ímpeto, as criaturas equipadas. Daí você vai descer, por exemplo, isso daqui, e você vai estar mais pro final do jogo, vai ter umas 6 manas que nem eu tive. E daí você vai descer ele vai descer o outro bicho com o Drop Selector, daí ele vai pumpando esse bicho e ficando um bicho enorme. Se o cara não tem como defender, mesma coisa pro Monk Fister, é meio redundante. Tirar uma criatura do cara, a mesmo que essa carta em jogo normal não seja tão relevante, aqui ela é uma carta razoável para tirar um bicho qualquer. Item Shopkeeper, dá ameaçar para as criaturas que tem uma criatura que tem equipamento. É uma carta boa. Esse não fez muita diferença. Por quê? Porque eu não joguei contra ninguém que estivesse jogando com um deck de encantamento. Com encantamento, então decks específicos de encantamento poderiam existir no formato, mas eu não joguei contra ninguém nesse formato. Então ele faria sentido para a última habilidade. As outras duas, que é sacrificar uma token, coisa assim, não rolou. Ramen, tirei vários ramens, é literalmente a carta de compra rápida e salva sua vida de vez em quando, porque você vai ganhar vida. Então, Town Map, entre as opções de Clive, é uma carta interessante quando você está mais para finalizar o jogo. Ele, como o deck tem muitas partes vermelhas, ele realmente funciona essa parte de comprar cartas, de acordo com a sua devoção ao vermelho. Então, eu considerei uma carta emblemática e funcional. Esse foi um outro que é mais mid-end game. Lembrando que dentro da mecânica dele, ele não conseguiu entrar muitas vezes, mas ele na verdade entrou só uma vez em campo. Mas mas foi o suficiente para ferrar com a habilidade do oponente, porque já tinha o Firion no campo. E quando eu fui descendo os outros artefatos, foram gerando os heróis, e os heróis foram se tornando
uma brecha para causar mais dano, porque em vez de só causar dano, eles também, quando morriam, causavam dano no oponente. Então, toda vez que uma criatura morre, ou um caso de criatura colocado de cemitério em qualquer lugar, ou uma criatura deixa o seu cemitério, causa 1 de dano a cada oponente. Uma carta boa para essa estrutura de que você não tem que se preocupar com seus bichinhos. Essa é uma outra carta interessante, porque ela já vem com haste e trample. Então, já põe uma 3/3 com uma certa velocidade. Eu tive a sorte de tirar 2. Mission Elder também faz uma diferença, porque ele coloca também um Wizard que faz essa mesma mecânica. E, como eu falei, não focar, nesse caso, em tantas... nas criaturas geradas pelos artefatos, por causa dessa mecânica do Freerion. O Freerion também rodaria, se eu tivesse tirado, na mecânica branca. Então, se você tirar 2 Freerions, realmente a mecânica branca às vezes é até mais forte do que a mecânica preta, certo? Então você poderia ou estar mesclando as 3 cores, caso você tenha sorte de fazer essa mesma sequência. Porque depende dessa sorte de ter tirado os 2 para a montagem do deck. Bom, como eu expliquei, eu montei 2 decks para jogar. Por quê? Minha pool de cartas, ela veio interessante de duas maneiras. Uma, porque eu já tinha uma boa quantidade de equipamentos que veio, então a sorte vinha uma quantidade boa de equipamentos, só que não veio muitas cartas muito emblemáticas de várias cores. Veio cartas fortes, mas não veio cartas tipo assim que você dava aquele pump final para chegar no efeito de você ganhar o jogo. Então você não tinha algo que segurasse muito o jogo, que desse aquele... O mesmo Freerion, ele não é uma carta que ela está tão forte no formato de montados. Mas mesmo assim é uma carta que, quando tem mais de uma, ela faz uma diferença e você fica dependente dela, tá? Mas se alguém tirar também, tchau, benção, atrapalha um pouquinho também. Mas ninguém conseguiu. Quando ele entrou, por 2 cópias, normalmente você acabava tendo uma segunda cópia na mão para chegar depois. A segunda estrutura que eu montei foi um baralho baseado nos encantamentos. Como eu falei, eu não enfrentei ninguém com essa estrutura, mas eu consegui montar essa estrutura com meu deck. Então, o que acontece? Isso, um counter spell que faz todo sentido, né? Você pode sacrificar uma Legendary para pagar 2 a menos. Tipo assim, a parte de sacrificar uma Legendary não é tão interessante, apesar de ter bastante. Mas o counter por 3 até que faz sentido em alguns aspectos. Dá uma restauração Magic para você recuperar a sua vida. Aí você vai colocando. Daí nós tivemos Chocobos que vão jogar, se você estiver nessa pool, porque os passarinhos, no caso, a gente vai estar voltando dentro dessa história de fazer as sagas. O Chocobinho também não é uma carta que eu vi muito sair, então realmente não vai ser. Aí entra as questões. Cartas de remoção. Essa é uma carta que destrói a non-land permanente. Ou seja, qualquer coisa que tiver no jogo atrapalhando, você consegue tirar ela por um custo 5. E se aquilo tiver virado, custa 2 a menos, por 3. Então, removal qualquer, que você destruir qualquer coisa, praticamente que não seja terreno, por um custo razoavelmente alto ou baixo, se você for analisar. Porque se o cara tiver tapado, você vai poder utilizá-la facilmente. Então, o problema que eu tive com essa carta foi exatamente que o alvo que eu tinha para tirar não virava. Então, às vezes também que tinha esses probleminhas. Essa aqui também sumou Garuda. A Garuda é uma carta emblemática nessa negócio. Essa criatura causa 4 de dano a criatura alvo virado que o comandante controla. Bom, entrou 4 de dano, você fica acertando a criatura alvo do oponente virada.
é uma estratégia interessante e as outras criaturas ganham mais 1, mais 0 e fly até o final do turno. Outra estratégia interessante porque você vai conseguir fazer seus bichos voar. Esse já é um exemplo que já funciona até bem melhor, porque ele, além de colocar um Chocobo, uma ficha de Chocobo que tem o Land False, que vai colocando toda vez que uma criatura, um terreno que você coloca, ele recebe mais 1 de ataque, as criaturas que você tem vão ganhar atropelar. Então, realmente funcionou bem. Esse também funcionou muito bem. Ele é uma ideia de o cara tem um bicho muito grande que não tem iniciativa. Temos aquele carinha de iniciativa, aquela moça de iniciativa que quebra muito nesse formato. Então eu não tirei ela, então eu não conseguiria montar o deck dela para. Mas o detalhe é que esse Death Touch faz muita diferença, tá? Ela também faz bastante diferença, porque você vai congelando as criaturas do oponente e vai ficando complicado para ele. Então ele vai abrindo. Crystal Fragment não parece, mas também faz diferença. É difícil você chegar a fazer o. Foi difícil chegar a fazer o flip dela, mas foi uma. Cactuar foi uma piada à parte, mas funciona pra caramba. Um 3/3 de custo 1, turno 1, ele veio assim pra encher o saco do oponente e assim, foi realmente funcional. Outro destrói, quase qualquer coisa. Esse é das outras cartas que funciona dentro desse formato, porque como o deck tem normalmente 40 cartas, 1.000 baseado em lifelink realmente faz alguns sustos. Um dos oponentes estava com mais baseado em branco, com os equipamentos melhores brancos para montagem. Então ele tinha aqueles equipamentos que ganhavam vida, independente do efeito dele. Então realmente acabava funcionando muito bem a estratégia. Então fica a dica da estratégia desses. E aqui vamos à cereja do bolo dessa mecânica, tá? Com Garget, Princess of Alexandria, e Yuna, Hope of Spira. Essas duas, eu tirei as duas juntas. Então, o que acontece com essas duas aqui? Elas são já um combo pronto para utilização das sagas. Primeiro porque a Princess of Alexandria faz todo sentido porque ela vai removendo os Lord Counters. Lembrando que quando você removeu o Lord Counter, ele não vai fazer o efeito na hora que você tirou o marcador. E ela vai ganhar marcador para cada Lord Counter de cada encantamento que você tirou. E isso torna ela muito roubada. Então a chance de você tirar ela é muito alta. E a chance de você ter encantamentos significativos para o seu deck também é relativamente alto. Porque você tem muito deles incomuns e que fazem a diferença na construção do deck. Além de equipamentos que se tornam em outras cores até. Então, a base verde e branca está forte. A base branca principalmente. A parte verde também, a vermelha está forte, a preta está forte, só a azul que, tipo assim, tem uma coisa ou outra, mas não está tão forte no formato. Então, diante disso, eu montei uma segunda opção que eu ia analisando como estavam as matches e ia melhorando, porque eu tinha que ter um deck fixo, que era aquele lá que você não tinha muito o que mudar, e eu vi que ele não tinha muito o que mudar, porque era aquilo mesmo. E não tinha cartas para trocar. E eu tinha esse deck como uma surpresa e uma segunda opção. Porque você pode, nesse formato, trocar o baralho inteiro. Então, literalmente, eu troquei o baralho inteiro e mudava totalmente a estratégia de ir tirando qualquer chance do cara sideboardear durante o torneio também. Porque ele não sabia qual seria a minha segunda estratégia. Então, daí o que aconteceu? Ela, se você conseguir vir com ela logo, no custo 2, você já vai começar a colocar os seus encantamentos e vão ficar resetando os efeitos iniciais disso. Então, por exemplo, o que eu falei do Chocobo, você pode literalmente coloquei esse daqui em campo.
vai tirar o marcador dele, vai para 0. Daí no começo da outra, ele vai colocar o marcador 1. Ele vai acontecer de novo e vai enchendo o seu campo com criaturinhas. Então, quer dizer, todo o começo e elas vão ganhar mais 1, mais 0 até o final do turno. Então elas vão ficando pumpadas conforme elas vão entrando. Sabe? Então a estrutura dessa mecânica fica muito forte para começar. E, a não ser que ela você não vai conseguir colocar duas, mas duas no deck, em campo, mas você pode conseguir tirar duas dela. Então, se você conseguir montar um deck de encantamento com duas ou três delas, porque às vezes você consegue mais cartas incomuns, cópias de cartas incomuns, pode acontecer. E no caso da Yuna, durante o seu turno, Yuna e seus encantamentos, criaturas que você controla têm Atropelar, Lifelink e Ward. Ou seja, uma regeneração que também tem uma regeneração, tem Ward e, enfim, tudo de bom, né? E no começo da sua end step, retorne um encantamento card do seu cemitério pro campo de batalha com um marcador de finalidade counter. O que é esse finalidade counter? É um contador que você, se ele for ele sair de jogo, ele vai ser banido. Beleza? Não tem problema nenhum. Você já utilizou seus encantamentos, eles já seguiram a história, mas você está revivendo eles. Então, totalmente funcional. Uma carta que tá cara, comunzinha, mas forte pra caramba, também para esse formato. Uma carta que faz todo sentido, se você encontrar 3 ou mais criaturas, dá mais 4 ou mais 4. Você acaba tendo bastante criatura por causa do outra garuda. Uma carta que funciona até que bem, não pode ser counterada, mas não vai ter muito counter. E outra carta que faz todo sentido no formato, que é essa daqui, que é o Hit of Sproofed. Hit of Sproofed faz todo sentido porque o landfall dele funciona muito bem. Então, como eu falei, enfrentei vários outros decks. E a principal carta que fez mais estrago foi aquela que aumenta o dano e tem iniciativa. Aquilo lá quebra mesmo. Como eu falei, eu não tirei. E agora vamos mostrar o que veio. Essa é a caixa. Ela é muito linda. Vou guardar. E ela vem com uma capa que é como se fosse uma base de luta. Ela tem as coisinhas para você destacar dela, tal. É um produto diferenciado, legal. Também veio os crominhos. E daí eu vou estar colando nas coisas minhas, mas, gente, legal, né? E vamos dar uma passada no que veio. Também tem a premiação, que está aqui junta. Então vocês vão poder dar uma olhada nas cartas que eu abri. Veio outro Tidus, veio mais. Veio o arcozinho, isso aqui, tipo assim, foi mais premiação. Por isso, às vezes tem coisas que são boas, mas não estão necessariamente no deck por causa de ser premiação, tá? Stone, uma carta razoável. Light Judgment, uma carta razoável também para outro. O coelhinho, custo 3. Entra no Brasil, ele gasta mais um. É uma carta razoável, vai aumentando as criaturas. Outra katana. Aqui nós temos as fotinhas que saíram. Garota pra caramba. Gatinho de Helicat. Turma mais Arctifaz, ele é mais 2/2, vira 3/3 voar, vigilância, não vira pra atacar. Fortezinho pro formato também. Esse daqui é uma outra saga interessante. Você pode descartar uma carta e comprar uma carta nas duas primeiras, um 3/2 e adiciona mana depois. Realmente pode fazer alguma diferença. Fly Toque Mortífero, bom para resolver muitos probleminhas. Sacrifica outra criatura ou artefato e compra uma carta. Também pode ser útil. O dinossaurinho, que tem travessia você pode ciclar a floresta. Não acho tão significativo. Esse aqui cria um herói. É bom para
Food, não tenho nem o que falar, bom pra caramba. Swerving é uma carta problemática às vezes de enfrentar, mas não necessariamente é uma carta muito forte, tá? Por causa do efeito. Se você tiver jogado de 4 ou mais manas, você coloca um contador mais um nele. E ele não pode ser bloqueado nesse turno. É uma carta. Tá. É uma carta tá, sabe? Como falei, a Shiva joga, Chocobo joga, Secret Power joga, outro dinossauro agora brilhante. Os heróis, as fichas food, coisas assim, bonitos também. Essa é uma carta interessante, mas não, assim, é mais uma compra de carta para acelerar o jogo. Essa é uma carta que já faz algum dava um trabalhinho por causa de ela dar ward e mais um. Então o cara ficava 3/2 com o Hero, ela já dá mais 3. Uma outra carta bem funcional, se você tirar várias delas, que ela é comum, e eu não tive tanta sorte nessa vez, é que se ele for baseado em Landfall, você vai só descendo terreno e praticamente ganha o jogo. Pode funcionar. Sacrifique a criatura, sacrifique o oponente, sacrifica uma criatura, e você cria um Wizard. Então, quer dizer, pra mim parece interessante. Principalmente quando não tem tantos recursos. Porque você vai estar tirando uma criatura e ganhando uma criatura que vai, como falei, isso aqui é bom. Isso não tive a chance de ver muito jogando, ninguém muito utilizou, mas para fonte de mana, eu acho que é uma carta válida. Sacrifique esse artefato, compre 2 cartas, ative e se o oponente tiver tomado dano de uma lendária esse turno. Para mim parece uma carta interessante. Você vai poder gerar mana, e se eu tiver causado dano com uma lenda, sim, Avengers Wings. Pouco emblemática, mas é uma carta legal. Não vai jogar nesse formato. A afinidade por artefatos realmente pode chegar, porque você vai ter bastante artefatos. Então, e Fly 5/4. Quando é da Surveil. Beleza, uma carta aqui faz algum sentido, né? Lionheart. Se tivesse no deck eu teria colocado ela para causar 4 de dano. Então, realmente é uma carta que funcionaria. Essa aqui já falamos do cristal, já tem lá no deck. Essa eu também não tirei. A criatura equipada recebe mais 2 para cada artefato que você controla. E é um artífice em usos adicionais. O que acontece com essa carta? Se eu tivesse saído para jogar no torneio com ela estaria no deck. Porque ganhar mais 2 para cada artefato que você controla, e ainda as criaturas que você tivesse ímpeto, realmente isso ia ser apelativo. Então ia funcionar muito bem. Então, como você ia deixar um deck praticamente de equipamentos no campo, ia funcionar. Outra bolinha agora brilhante, linda demais. Os pedacinhos. A última saiu também depois. É uma carta funcional. Eu acho legal, até pro formato. Outra garuda, só que agora na forma estendida. Counter no Creature Spell. Se tivesse saído para jogar, eu teria jogado. Mas é uma carta legal pra caramba. Essa foi a carta que eu tirei aqui na caixinha, que é a carta lendária, rara ou lendária que podia vir. Eu não gostei muito da Bareia, mas podia ter vindo algo mais interessante. De novo a Garuda. Jugd também não saiu para o Zé. Então, Light Judne, de novo. Vamos dar uma tespada no que já foi visto. Uma carta forte para o formato até. Quando essa criatura sair do jogo, procure por sua livraria ou cemitério por uma carta de artefato custo 2 ou menos. Revele e coloque na sua mão. Se você procurou na sua livraria, embaralhe. É uma carta que, se você está em jogo, você vai buscar alguma coisa interessante e vai ter muito artefato, provavelmente. Você vai buscar algo interessante, além de ser um 3/2 voar. Uma carta boa.
Lands que você controla entram desviradas. É uma carta legalzinha? É uma carta legalzinha. No começo da sua fase de combate, se você controlar 5 ou mais towns, cria um 2/2 elemental criatura. Fácil de fazer? Não. Por quê? As towns não são exatamente fáceis de sair nos boosters. Às vezes você consegue pelo menos uma ou duas, mas como você vai ter 6 boosters para abrir, como você vai ter 5 ou mais towns? É difícil você ter tirado tantas towns assim. As outras criaturas que controlam recebem mais X até o final X o número de towns com controle. Funcional? Não, muito caro também. Mas, como eu falei, as lands que você controla entram desviradas. Isso quer dizer que o que você colocar em jogo vai estar desvirado. Enfim, é uma carta que um 3 que não parece tão emblemática no formato. Jogador e também não todos que jogaram com ela não foram muito longe, tá? O jogador oral compra 2 cartas e coloca coloca um contador mais um e uma criatura que você controla. A pescaria funciona até. Mas, como eu falei, o azul não parece estar tão forte nesse formato. Esse aqui já são as partes das cartas que eu tirei na caixinha. Então, não vi sentido em colocar essa carta no baralho vermelho. Essa também não. Apesar de ser um 5/4, ele não parecia encaixar. Esse também, o Ciclar Montanha, não me pareceu muito Izone, uma bela carta, tirei ela foil. Horizon Search. E essa daqui veio depois. Saucer. Quando você jogar uma land, daqui você coloca um bird. Tá. Carta sincera para colocar um 2/2. Destruição. O sapinho também não achei ele muito bom. Se você contra 7 ou mais lands, ele recebe mais 2. Eu achei caro para virar um 6/6 sem nenhuma coisa a mais. Esse também não tinha saído. Ele veio depois. Toda vez que uma outra criatura ou artefato que você controla morre, você pode colocar o marcador mais um dele. Então, o que acontece? Se eu tivesse pensando na estrutura do meu deck vermelho, eu poderia colocar esse carinha aqui. Se eu tivesse tirado. Porque o que acontece? Vai acabar morrendo os artefatos que você coloca. Eles vão morrer junto com o efeito. E ele vai ficando grandão com ameaçar. Faz todo sentido, e um custo baixo ainda. Então daria para pensar num 3 cores daí. Essa aqui é uma carta interessante, toda vez que essa criatura ataque, um tap desvira a criatura alvo atacante. É uma carta interessantinha. Não é uma Stolen Form, você vai se transformar em outra coisa, não rolou. Toda vez que o outro artefato que você controla entra em jogo, você pode comprar um card, e depois se descarte. Funciona, mas não. Assim, é caro por 4 para fazer. Não faz tanta diferença. Quando essa criatura vire a criatura artefato, coloque um é assim, tem a outra, que é o encantamento que é mais emblemático. Esse também eu vi ele, não achei tão interessante para jogar. Ele é azul e vermelho, não tinha nada que funcionava. Né? Toda vez que você casta uma não criatura spell, coloque um hero. Tá, você vai fazer um monte de hero. Se você tiver gasto 4 ou mais, compre duas cartas. Tá? Só que lembrando, ele é custo 5. Você vai fazer um deck todo em cima dele, um 3/3 custo 5. Se for 8 ou mais, o que eu vou jogar com 8 mais? Só uma carta de X. Até lá o jogo já acabou praticamente. Sacrifique ele e dê essa a quantidade de dano no oponente. Sinceramente, você pode tentar usar para matar, mas não achei forte para fazer alguma coisa. Todas as criaturas recebem menos um, funciona. Tem muita coisa para que sofre com isso.
e o oponente revela sua mão, você escolhe um artefato ou criatura dela e ele descarta. Funciona. Porque vai ter muita, tipo assim, vai ter muito maguinho, vai ter muito chocobo, vai ter muitas coisinhas que vai funcionar. Destrói a criatura alvo, ela causa. Destrói a criatura alvo que te causou dano nesse turno. Exila. Destrói a criatura alvo que causou dano nesse turno. Ele não tem flash, então. Exile 2 cartas do topo do. Exile 2 cartas alvo de um cemitério. Olha, não faz tanto sentido porque o pessoal não usa tantos cemitérios, tirando no baralho de encantamento. Essa criatura entra e mila 3 cartas e você ganha 3 de vida. Também não faz tanto sentido, a não ser que você queira muito precisar ganhar vida. Quando essa criatura entra, cada oponente descarta uma carta. Também um counter spell que eu tirei. Fazia algum sentido em algum momento, mas não coloquei. Ele estava no deck, saiu. Ele causa de dano igual ao número de não criaturas spells no campo que tiver no cemitério. É uma carta forte para o final de jogo, mas tinha coisas mais interessantes. Quando ataca, compra um card e descarta um card. Eu achei fraco e tripular também é fraco. Forte, mas não vi finalidade de descer ele. Então ficou aqui no suporte. Também ficou no suporte e também ficou no suporte. Pensei em colocar ele no baralho de artefatos, só que a mana pool dele ia totalmente fora. Então toda vez que um artefato que você controla entra, coloca um marcador +1/+1. Ele fazia todo sentido se eu conseguisse juntar com ele. Só que o que acontece? 3 cores. Gente, eu já estava com a pool preta mais forte. Não rolava. Então, nesse sentido, a gente seguiu essa vibe de segurar o jogo, né? Fazer a sequência ser mais concisa, com menos cores. Também você poderia acabar utilizando mais variações de cartas. E aqui tá, além dos boosters, teve a premiação, que foi essa sacolinha, ó, que linda. Então, sacolinha, que vem com o dadinho também, de 10. E eu achei lindíssima. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido instrutivo ver sobre Final Fantasy e que possam se inscrever no canal para ver mais sobre conteúdos de Magic, além de outros conteúdos que possam te interessar. Um abraço para todos, até os próximos vídeos!